Olá, boa tarde ou quase boa noite, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 26 de novembro e tivemos então em nossa igreja um batismo, o primeiro batismo no inverno. Hoje pela manhã tivemos 0 graus aqui na nossa região e geralmente a gente batiza no Oceano Atlântico, né, no Golfo de Gasconha, que nessa época do ano está gelado, então a gente só pode batizar no verão. Mas essa irmã queria ser batizada, então a gente comprou uma piscinazinha de plástico e colocamos dentro da igreja e batizamos a irmã nesta piscina. Uma irmã, essa senhora teve um acidente de carro muito grave, sobreviveu a esse acidente, mas uma parte da coluna dela foi quebrada. E a gente a batizou hoje pela manhã, tudo deu certo, graças a Deus. E esta mensagem que eu vou compartilhar com vocês sobre o arrependimento foi então pregado hoje em nosso culto aqui na Igreja Batista da Costa Basca, no sudoeste da França. Atos capítulo 2 e verso 38. Pierre então disse: arrependam-se e que cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Na semana passada, então, eu estava estudando com um grupo de rapazes, porque são pessoas que trabalham de noite e de tarde, então de manhã e até meio-dia a gente estuda a palavra e ora e almoçamos juntos. E um desses irmãos, que é um rapaz que é novo na fé, ele me disse, eu estava lendo um livro que eu comprei na igreja, e nesse livro o rapaz estava falando sobre se converter. Aqui na França, a palavra se converter tem uma conotação muito negativa. E esse rapaz falou, mas se converter é uma coisa ruim. Por quê? Porque quando a mídia fala de se converter, fala de pessoas daqui da França, franceses de origem norte-africanas, que se convertem a uma certa religião, se tornam radicais e vão fazer coisas erradas, que vocês já devem saber do que eu estou falando, mas eu não posso entrar muito em detalhes, porque esse vídeo vai estar na internet. Então, aqui na França, se converter tem uma conotação ruim. E esse rapaz falou, mas olha só, eu tenho, esse irmão no livro estava dizendo, foi um irmão que veio pregar na nossa igreja, muito abençoado esse irmão, e ele escreveu um livro onde fala sobre se converter. E eu falei para ele, então vamos meditar no que a Bíblia fala sobre se converter. Então eu li com ele esse texto de Atos 2:38. O que é interessante nesse texto de Atos 2:38 é que o Pedro vai utilizar, a pessoa que escreveu Atos, no caso Lucas, a palavra metanoia, que quer dizer uma mudança de mentalidade, uma mudança de pensamento, uma mudança de direção na sua cabeça, na cabeça de alguém. Traduzido na minha versão em francês, da qual eu traduzi em português, se arrepender, se repentir em francês. Ou poderia ser também se convertir. Mas aqui eles usam se repentir, se arrepender. Interessante, eu estava hoje pregando na igreja, eu percebi isso, que o Pedro está falando a judeus religiosos que vêm de todo o Império Romano, do Oriente Médio, da Ásia Menor, ou seja, da Turquia. Eles falavam persa, falavam vários tipos de grego, eles vinham então da Europa e do norte da África. São judeus religiosos que foram a Jerusalém para comemorar, para a festa de Pentecostes. E essa festa, que era uma festa da colheita, é uma festa extremamente importante, e esse pessoal está ali para essa colheita importante. São todos religiosos. A gente pode imaginar que são religiosos porque eles foram a uma festa religiosa. Mas esses religiosos judeus precisam se arrepender, precisam fazer essa meia volta, porque o evangelho não é só para pagão, para estrangeiro, é para todo mundo. Todos precisam de se arrepender. Algumas pessoas pensam que se arrepender é se afastar do pecado, mas não é esta definição que a gente encontra na Bíblia de se arrepender. É, na verdade, mudar de mente, mudar a forma de pensar, mudar de direção. Eu moro aqui a 20 minutos da fronteira com a Espanha, no que é politicamente chamado de País Basco do Sul, porque aqui onde eu moro é o País Basco do Norte, Iparraldeá, e do outro lado é Igualdea. Eu espero que não tenha mudado. Então, País do Norte, Basco do Norte e País Basco do Sul, o que, na verdade, é uma parte da França e outra parte da Espanha. Se você estiver querendo ir para Paris e você pegar a rodovia A63 na direção de São Sebastião ou da fronteira, na direção da Espanha, você nunca vai chegar em Paris. Muita gente vai continuar dirigindo até Santander, que é a capital da Cantábria, ao sul do País Basco.
Outros vão continuar até as Astúrias, é o caminho de Compostela, na verdade, seguindo o Atlântico, até as Astúrias, a cidade de Gijón. Outros vão até a fronteira com a Galícia e depois até o Portugal. Talvez vão até ao sul da Espanha e vão chegar na fronteira com o Marrocos. Talvez vão atravessar a África toda. E chegando no final, lá embaixo na África, vão perceber que eles nunca vão chegar em Paris. De carro, indo para Paris, vocês têm que pegar a A63 na direção de Bordeaux, na direção da região de Londres, na direção do norte. Senão você nunca chega em Paris. A conversão é quando o Espírito Santo te mostra que você está indo na direção errada. E, sinceramente, há muitos cristãos que precisam de se arrepender, que precisam mudar de atitude. Porque Pedro está pregando para religiosos. Olha que interessante. Já tinha pensado nisso, que Pedro, no dia de Pentecostes, estava pregando para religiosos. Atos 2. Pregando para religiosos. Lucas capítulo 8, verso 14, aquilo que a parte da semente que caiu entre os espinhos, são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas vão embora. E então o que brotou vai ser então sufocado pelos problemas da vida, pelas riquezas, pelos prazeres da vida. E eles não vão conseguir produzir nada. A parábola da semeadura, que aqui se encontra em Lucas 8, mas que também você pode ler em Mateus capítulo 13, que é ainda mais completa, eu acho, mostra claramente o que é se arrepender. Há uma semente que se arrepende, é aquela que caiu na terra boa, que vai dar frutos. Só quando há arrependimento, você vai conseguir produzir frutos dignos, inclusive diz a palavra de arrependimento. E Atos 26, 20, eu anunciei que eles deveriam se arrepender e se voltarem para Deus, adotando uma maneira de agir diferente, conforme a mudança de atitude que ocorreu neles. Olha como esse texto de Atos explica bem o que é se arrepender. Há uma mudança de mente que vai resultar numa mudança de atitude. É isso que é a vida cristã. Então, a definição bíblica da palavra se arrepender é uma total mudança de pensamento que vai resultar numa mudança de comportamento. Duas coisas, então, importantes depois dessa introdução. Nós devemos nos arrepender. É uma ordem. Arrependei-vos, diz Pedro. E Jesus também vai dizer a mesma coisa. Em Atos 17:30, o Paulo diz: Deus não levando em conta o tempo da ignorância, anuncia hoje a todos os homens e mulheres, em todos os lugares, que eles precisam se arrepender. Você precisa se arrepender. Que seja você cristão ou não, você precisa se arrepender. Ou seja, parar de pensar que indo na direção do Portugal, você vai chegar em Paris se você estiver indo de carro. A não ser que você dê uma volta da Terra. Se você continuar descendo, por exemplo, se você mora no Brasil e você está no Rio de Janeiro, tem uma rodovia que é a 101, eu acho, né, que vai até o Nordeste. Se você pegar essa rodovia na direção de São Paulo, você nunca vai chegar na Bahia. Não tem como. Então você precisa mudar de direção, senão você nunca vai chegar. Para chegar ao céu, você tem que se arrepender. Mas em Apocalipse é muito interessante a gente ler um texto que mostra que nem todo mundo vai se arrepender. Em Apocalipse capítulo 9, verso 20 e 21, os outros homens que não foram mortos por aquela tragédia não se arrependeram de suas obras mais. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira. Ídolos que não podem nem ver, nem ouvir, nem entender, nem andar. Eles não se arrependeram dos assassinatos, nem das magias, nem da bebedeira, nem da roubalheira. Parece um certo país, não é? Não se arrependeram. No capítulo 6 do livro de Apocalipse, no final do capítulo 6, está escrito que os povos, os reis da terra, os homens poderosos, os governadores, os trabalhadores, os escravos, homens e mulheres, vão dizer montanhas,
caem sobre nós e nos escondam da ira do Cordeiro. A glória do Cordeiro se tornou ira. Você nem precisa mudar a página, no capítulo 7, a partir do verso 9, você vai encontrar uma multidão que ninguém podia contar. E eles estão diante do trono do Cordeiro dizendo: o Cordeiro é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder, toda a força, tudo. Os 7 louvores ao Cordeiro. Por que será que as pessoas do capítulo 7 não estão dizendo montanhas caem sobre nós? É porque elas se arrependeram. É porque elas mudaram de direção. Como a gente sabe, o texto diz que as vestes daquele pessoal foi lavada no sangue do Cordeiro. Foram purificados pelo Cordeiro. Então agora eles não dizem montanha caem sobre nós, mas eles louvam ao Cordeiro, aquele que vive e que reina pelos séculos dos séculos. Então, primeiramente, nós precisamos nos arrepender. É uma ordem. E sem arrependimento não há vida. O arrependimento vai então nos levar à vida do reino de Deus. Depois de ter ouvido isso, eles se calmaram e glorificaram a Deus, dizendo: Deus então acordou o arrependimento também aos estrangeiros, a fim que eles recebam a vida. Você só pode, Atos 11, 18, você só pode receber a vida quando você se arrepende. Mateus 4, 17, desde aquele instante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Tem o reino do mundo e tem o reino de Deus. O reino do mundo é o reino das trevas, o reino da morte, o reino da perdição. O reino de Deus é o reino da vida eterna, o reino da luz, o reino da salvação. O arrependimento, então, nos faz sair do mundo para entrar no reino de Deus. O arrependimento nos faz sair da morte para entrarmos na vida eterna. O arrependimento nos faz sairmos das trevas para entrarmos na luz de Deus. Arrependei-vos, o reino dos céus está próximo, continua dizendo o Senhor. Quando você se arrepende, você anda na direção do Cristo e para de andar na sua própria direção. Há caminhos que parecem ao homem bons, mas o fim é a morte. É interessante você sair daqui de onde eu moro, pegar a primeira 64, depois lá na IKEA, aquele IKEA que é muito conhecido aqui no Ocidente, na Europa, chega ali, você muda. Você tem duas opções: ou você vai na direção da Espanha, ou vai na direção de Bordeaux e de Paris. E do resto de Londres, do resto da Europa. Da Alemanha, da Bélgica. Se você quer ir para Paris, mas você pegou a estrada na direção da Espanha, você nunca vai chegar a Paris. Se você estiver andando na direção que parece interessante para você, mas não for a direção de Cristo, você nunca vai chegar ao céu, você nunca vai chegar em Cristo, nunca vai entrar no reino de Deus. É muito importante entendermos, então, que Deus vai cumprir esta obra em nós. Nós não podemos nos arrepender de nós mesmos sem a revelação de Deus, sem que Deus nos ajude a vir até Ele. Em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai não o enviar. E eu o ressuscitarei no último dia, diz Jesus em João 6,44. Tudo na salvação, inclusive o arrependimento e a fé, depende de Deus, da graça de Deus. Deus abre os nossos olhos e Ele muda os nossos corações. Então, se você já se arrependeu, se você já está andando com Jesus, continue. E se em determinado momento da sua vida você fizer algo errado, arrependa-se, se converta. Mude de direção, deixe o Espírito Santo mudar a sua forma de pensar porque quando o Espírito Santo muda a sua forma de pensar, a sua forma de agir vai mudar também. Que Deus te abençoe.